Depois de alguns dias, a cristã e o ateu voltaram a conversar. Essa é a continuação da conversa. Então, mesmo sem sofrimento prévio, a conversão ainda estaria ligada a uma necessidade emocional ou existencial. Exato. O cristianismo não precisa do sofrimento como única porta de entrada, mas ele sempre se apresenta como uma resposta para um vazio, um medo ou uma incerteza. Se não for o sofrimento passado, pode ser o medo do futuro, da morte, da solidão. E a outra coisa, a pressão social. Muitas pessoas se convertem porque estão cercadas por cristãos e nunca foram expostas a outra forma de pensar. Mas então, você acha que qualquer experiência de fé é uma ilusão ou uma construção psicológica? Sim, e há muitos estudos que sustentam isso. A neurociência já mostrou que experiências religiosas podem ser reproduzidas artificialmente, estimulando certas áreas do cérebro. Pessoas que relatam sentir Deus poderiam estar apenas experienciando um fenômeno neurológico. Isso não significa que a experiência não é real para a pessoa, mas não é uma prova de Deus. O ateísta e neurocientista Sam Harris estressa isso tanto para o budismo quanto para o cristianismo. A experiência religiosa é real, mas isso não significa que haja qualquer relação com uma força externa. A argumentação do cristianismo tem ficado cada vez mais emotiva. Eu sinto Deus no meu coração. Isso não prova a existência de Deus. Mas se a experiência é real para a pessoa, por que negar seu valor? O valor é subjetivo. Se alguém diz que falar com Deus lhe trouxe paz, eu não posso negar que ela sente isso. Mas isso não prova que Deus existe, apenas que a crença pode gerar efeitos psicológicos. A mesma experiência pode acontecer em outros contextos. Um budista pode sentir iluminação, um hindu pode sentir conexão com Krishna, um ateu pode sentir profundo significado olhando as estrelas. A diferença é que o cristianismo pega essa experiência e a transforma em uma verdade absoluta, excluindo todas as outras. Então você acha que qualquer busca por sentido é válida, menos a cristã? Não, eu acho que toda busca é válida. O problema é quando uma visão específica tenta monopolizar a verdade e se impõe sobre os outros. A religião não apenas dá sentido individual, mas cria estruturas de poder. A história do cristianismo está cheia de perseguições, censura e dogmas impostos. Se fosse apenas uma busca pessoal, sem imposições, seria outra conversa. Então, na sua visão, qualquer religião que não impusesse dogma seria mais aceitável. Seria menos problemática, sim. Mas mesmo sem imposição, qualquer religião ainda pode se basear em premissas falsas. O problema do cristianismo não é apenas a imposição, mas o fato de que suas crenças não se sustentam diante do escrutínio racional. Isso tem efeitos reais. Como exemplo, durante muito tempo as mulheres foram queimadas porque acreditavam que elas eram bruxas. A única evidência que tinham eram passagens bíblicas. As mulheres eram acusadas de bruxaria. Se elas entregassem as outras bruxas, poderia viver em paz se prometessem nunca mais praticarem bruxarias. Era uma delação premiada, mas sem os mecanismos de checar as falas. Isso gerou uma cadeia de perseguições sem provas, exceto o que a Bíblia falava. E você acredita que o ateísmo é mais racional? Sim, o ateísmo não é uma crença, é uma conclusão lógica baseada na falta de evidências. Isso não quer dizer que o ateísmo esteja imune à irracionalidade, somente que sai na frente quando comparado com o cristianismo. Historicamente, o cristianismo sempre foi irracional, mas se misturou com o estoicismo e escolas gregas contornou menos irracional. Se houvesse provas concretas de um Deus, eu mudaria de ideia. Mas até agora, tudo que temos são argumentos frágeis e apelos emocionais. O ônus da prova está com quem afirma a existência de Deus. Um fato curioso é que os estoicos eram basicamente ateus, mas acreditavam em deuses. Se compararmos os estoicos, eles se assemelham muito ao ateísmo moderno. Eles buscavam a razão e acreditavam na inteligência humana. O cristianismo trouxe uma nova era de pessoas tementes a Deus. A ideia de que a razão humana tem limites vem do cristianismo. Mas e se eu disser que minha fé não precisa de provas, que eu simplesmente escolho acreditar? Então sua fé se baseia em um ato de vontade, não em evidências. Mas se você pode simplesmente escolher acreditar, por que não escolhe acreditar em Zeus ou Odin? A fé cristã se sustenta porque foi imposta culturalmente, não porque é mais verdadeira que as outras. Aqui podemos usar um exemplo.
A ex-ateia Irsi Ali disse em entrevista repetidamente quando questionada dos absurdos do cristianismo: eu escolho acreditar. É bastante curioso isso. Quando uma pessoa escolhe acreditar, isso seria realmente acreditar? Ou seja, estratégico. Isso parece a aposta de Pascal. Entendi seu ponto. Mas para mim, a fé é uma experiência que vai além da razão. Eu respeito sua experiência, mas isso não a torna uma verdade universal. O problema é que religiões não ficam apenas no nível pessoal. Elas moldam leis, educação e sociedades inteiras. E aí? Passamos do nível individual para o coletivo, e é nesse ponto que o debate se torna crucial. Um dos pontos mais importantes para mim. Devemos realmente basear as perguntas mais importantes da humanidade em mentiras? Mentiras que muitas pessoas escolhem acreditar. Questões como moralidade, morte e como viver uma vida feliz ficam nas mãos de mentiras. Em alguns casos, as pessoas sabem que é mentira. Queremos realmente construir uma sociedade de mentiras? Então, na sua opinião, o problema do cristianismo não é a fé em si, mas sua influência na sociedade? Exatamente. O cristianismo poderia ser apenas uma crença pessoal, mas ele se infiltra nas leis, na política, na educação. Isso afeta até mesmo quem não acredita. E é por isso que o debate importa. Eu venho estudando o assunto. Até agora, falhei em achar um único exemplo de sofrimento que não tenha sido baseado no cristianismo. Peguemos escravidão, submissão das mulheres, agressão a crianças, tudo isso foi mantido dos salmos da Bíblia, com crenças do cristianismo.